Ele transformou uma cidade deserta em um mar de gente. Mudou a história do Carnaval da Paraíba. Escreveu sobre a história omitida da Paraíba, já foi vereador e tem uma larga história na música paraibana. O programa Vida de Artista de hoje conversa com Flávio Eduardo Fuba, o mestre Fuba. E aí, Fuba, bom dia. Ainda tem um gatinho aqui para fazer parte da nossa entrevista. E aí, tudo bem, Fuba? Tudo bem. Bom dia. Vamos começar pela história para terminar com o Carnaval, certo? Então, vamos lá. O livro Paraíba, 1930, A Verdade Omitida. Que verdade omitida é essa? Na verdade, esse livro é bom até as pessoas saberem como foi que surgiu. Eu tinha cerca de 12, 13 anos de idade e estudava no Colégio Pio XII. E aí foi escolhido 4 alunos para fazer uma entrevista com José Américo de Almeida. Ele que tinha sido o chefe de polícia do governo de João Pessoa. Conosco foi Paulo Brasil, né, que era historiador, né, monitorando a turma. E aí nós fomos entrevistar sobre A Bagaceira, que foi um best-seller, né, dele. E aí depois da entrevista, né, um trabalho escolar, o Paulo Brasil começou a perguntar a José Américo sobre a Revolução de 30. E ele falou que não queria falar sobre aquilo porque foi um episódio que teve bastante sangue, derramamento de sangue, né, uma verdadeira guerra civil. Então, Paulo Brasil pediu para que as crianças, né, nós no caso, fôssemos para ali naquele pátio, né, onde funciona hoje a Casa José Américo, para brincar. E eu, com a minha curiosidade, disse que não estava passando muito bem e fiquei ali para escutar. Ele falou quase 1 hora sobre o que teria acontecido, né? E Paulo Brasil começou a perguntar, né, porque o corpo de João Pessoa foi embalsamado, saiu de capital em capital brasileira, fazendo discursos da Aliança Liberal, enfim. E aí aquilo ficou no meu inconsciente, né? Depois de muitos anos depois, né, eu soube que os livros que teriam sido publicados em 30, 31 e 32 tinham sido queimados, para ninguém saber da história. E aí eu tinha uma pessoa amiga que era da Biblioteca Nacional. Eu pedi a cópia desses livros. Você sabe que todo livro que você faz, uma cópia fica na Biblioteca Nacional. Mas não poderia, ela não podia fazer isso, entendeu? CD. Mas eu aproveitei quando virei vereador, né, como parlamentar, e fui lá, dessa vez, pedindo como parlamentar, que oficialmente aquela coisa toda, e terminei conseguindo. Então começou aí a aparecer a verdadeira história. E aí acabou originando esse livro que tudo que eu falo nele eu faço questão de documentar, até porque na época eu recebi muita ameaça, entendeu? Ameaça de morte, inclusive, que não poderia publicar jamais isso. E aí eu tive esse cuidado de tudo que tem no livro, tem como comprovar como documento. Certo. E teria como você dizer para a gente qual seria uma dessas revelações, por exemplo, a morte de João Pessoa, o fato, a forma como ela é divulgada, como ela é contada nos livros de história, ela não corresponde à verdade? Na verdade, se você for analisar, a gente vive realmente numa mentira, porque até a própria criação da cidade não condiz com a realidade. Os índios que habitavam aqui eram os potiguaras, tá? Os potiguaras habitavam aqui e os tabajaras vieram da Bahia, entraram em conflito com os potiguaras. E aí os potiguaras eram bem mais violentos, tá? E aí começou travar essa guerra, tal, aquela coisa toda, até que em 1574 houve um episódio aí. Um mameluco entrou na taba do índio Iniguaçu, que era o chefe dos potiguaras, e roubou uma menina, levou a menina para Olinda, né? Levou uma cunhã lá para Olinda. Então houve aí o massacre de Tracunhaém. Os índios invadiram, certo, a fazenda, morreram 600 pessoas, tá, nesse massacre, e por conta desse massacre, nós vivíamos no regime de capitania hereditária, que era uma forma dos portugueses tentarem colonizar o Brasil, né? Foram divididos 12 capitanias hereditárias, inclusive Paraíba e Pernambuco era só a capitania de Itamaracá.
E aí, por conta dessa guerra de Traconhém, desse massacre, fizeram-se um acordo que os potiguaras ficavam na margem esquerda do Rio Paraíba e os tabajaras na margem direita do Rio Paraíba. Isso em 1574. Só que a guerra continuou. 11 anos depois, como os tabajaras viu que não conseguiria ganhar, né, travar essa luta com os potiguaras, então o índio Piragibe, que era o chefe dos tabajaras, foi a Martins Leitão, no dia 3 de agosto de 1585, e aí fez um acordo para que expulsasse exatamente os potiguaras para o Rio Grande do Norte, e aí os portugueses entrariam aqui para colonizar. Então, na verdade, a chegada de João Tavares com 1.000 homens para expulsar os potiguaras foi no dia 5 de agosto, que é o dia que a gente comemora o aniversário da cidade. O aniversário da cidade. Mas, na verdade, aí é que está, certo? A pedra fundamental foi colocada no dia 4 de novembro, 3 meses depois. Nem sequer o local onde seria erguido o forte, João Tavares escolheu, certo? Então a gente comemora errado. O dia 5 de agosto, como era o dia de Nossa Senhora das Neves, uma santa de Portugal que fez nevar na Itália, que não tinha nada a ver com a gente, certo? Então, colocaram Nossa Senhora das Neves como a padroeira da cidade e colocaram o nome também, o primeiro nome de Nossa Senhora das Neves, tá? Então, durante 3 anos foi Nossa Senhora das Neves, aí Frutuoso Barbosa, que foi o primeiro governante da Paraíba, fez com que queria homenagear Filipe II, que era o rei de Espanha e Portugal, aí colocou Filipé de Nossa Senhora das Neves, durante 46 anos. E aí, depois disso, nós tivemos em 1634 a invasão holandesa, mais uma vez o nome foi mudado para Frederica, em homenagem a Frederica Stack. E aí, depois da expulsão dos holandeses, voltamos a ser o que era Paraíba. Paraíba, capital Paraíba, durante 276 anos. Até que chegou 1930 e mais uma vez mudei. Então, olha, essa história toda, quem quiser saber, está nesse livro aqui. O livro Paraíba, 1930, A Verdade Omitida. Né? Um livro bastante interessante que conta a verdadeira história da Paraíba, né? Então, está aqui. Paulo dá uma mostrada aí na capa. Então, Fuba, existe um movimento já, que a gente conhece, para a retomada do nome da capital, né? Você acha que João Pessoa já teve a homenagem devida? E como é que está esse movimento de retomada do nome Paraíba para a capital? Olha, é preciso entender o seguinte, quem governava a Paraíba naquela época era chamado presidentes de província, os governadores, né? O presidente da província da gente era João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, tá? Então, as eleições eram escolhidas dentro do partido, tá? Então, João Suassuna escolheu Júlio Lira para ser o presidente. E como eles tinham colocado em 1915 Epitácio Pessoa como presidente da Paraíba, e logo depois, em 22, ele foi presidente do Brasil, numa coincidência, porque existia a política café com leite, e aí Rodrigues Alves, que tinha sido eleito, ele morreu na pandemia, né, de 1919, né, a gripe espanhola. Então ficou aquela briga entre Minas Gerais e São Paulo. Fizeram uma junta governamentista e colocaram Epitácio Pessoa para ser presidente do Brasil. Epitácio nem nele votou, porque ele estava na França nessa época, certo? Ele já voltou aqui como presidente do Brasil. Então, como João Suassuna tinha um apreço muito grande com Epitácio Pessoa pediu para trocar Júlio Lira para João Pessoa. A princípio teve uma resistência, mas acabou que João Suassuna acatou o nome de João Pessoa. Ariano dizia até que foi o maior erro político do pai dele, foi exatamente ter acatado o nome de João Pessoa, porque aí originou a revolta de Princesa e toda essa história que aconteceu. Então, houve... quando João Pessoa veio governar a Paraíba, houve aí de imediato, ele colocou um imposto de fronteira, tá? Nós não tínhamos porto, então toda a mercadoria vinha de Recife, e dentro do estado ele colocou porteiras, tá? De 20 em 20 quilômetros, né? João Pessoa, na verdade, foi quem criou o pedágio no Brasil, certo? Então, uma escova de dedo para chegar no sertão, por exemplo, chegava com 500% de aumento,
né? É uma loucura. Então houve uma grande revolta, aquela coisa toda. Enfim, isso aí logo depois veio a eleição presidencial. As pessoas colocou João Pessoa para ser o vice de Getúlio Vargas. Foram para a eleição, perderam. Só que nesse intervalo, o que é que acontece? As pessoas daqui da Paraíba não queriam votar em Getúlio Vargas. Então o Coronel Zé Pereira, esse pessoal todo, João Suassuna, mas terminou que convenceu-se e vamos votar, né? E terminaram ficando com João Pessoa. Só que faltando 12 dias para a eleição, João Pessoa, como era o presidente do partido, resolveu degolar todos os candidatos, degolar no sentido né, da palavra, que era João Suassuna, Antônio Massa, Oscar Soares, Carlos Pessoa, enfim, essas pessoas eram 4 candidatos a deputado federal e 1 candidato a senador. Aí João Pessoa, faltando 12 dias, resolveu dizer que ia renovar o partido, né? Essa foi a justificativa. Deu um golpe, né? Deu um golpe, exatamente. Aí o pessoal, não, que é isso, vai tirar João Suassuna, que acatou seu nome para ser, né, o pai de Ariano, para ser o presidente da Paraíba. Por que vai tirar João Suassuna? Não, porque vai renovar o partido, tudo bem. Terminaram aceitando. Só que ele tirou todos, mas deixou o primo. Aí foi quando o Coronel Zé Pereira, né, de Princesa Isabel, disse, não, se você deixar seu primo, a gente não vota em você. Ele fez um documento unipessoal, tirou todos e deixou o primo, no caso Pessoa. Aí Zé Pereira disse, então a gente não vota em você. Então ele disse, não, mas vocês vão votar. E aí foi monitorar a eleição com 850 membros da polícia, certo, para monitorar. E aí Zé Pereira tinha 300 capangas na fazenda dele, começou esse conflito. Então todos os perrepistas, era uma briga entre os perrepistas e a Aliança Liberal, a ordem de João Pessoa foi o seguinte, as casas dos perrepistas eram marcadas com X, sabe? E onde tinha perrepista, a ordem era entrar na casa, saquear, matar, morte. A gente vê que a história se repete, né? Essa coisa da perseguição já vem de longe. Já vem de longe. Foi um grande golpe. Então aí aconteceu uma guerra. Então as pessoas começaram, as pessoas que tinham suas casas saqueadas, as pessoas mortas, etc., começaram a se incorporar com a turma de Zé Pereira. O exército dele acabou em 2.000 pessoas. João Pessoa contratou mais 850 homens, tá? Então, isso é até explicado na música de Luiz Gonzaga, né? Que fala, eita pau Pereira, mulher macho. As mulheres foram pegar armas para defender suas próprias famílias, né? Então, isso gerou esse conflito que durou 5 meses, só acabou com a morte de uma pessoa. O que é que acontece? Foram para a eleição, Júlio Prestes venceu a eleição, né? Mas o Washington Luiz, em vez de fazer uma intervenção no estado da Paraíba, ele deixou rolar, deixa para lá. Então aí o que é que acontece? Continua essa guerra, essa revolta, essa guerra civil, né, na Paraíba. Zé Pereira chegou a dividir o estado pela metade, criando o estado de Princesa Isabel com hino, com constituição, com banda, com bandeira, com tudo. É uma coisa interessante, dá um grande filme. E aí, o Washington Luiz deixou para lá, e aí só acabou com a morte de uma pessoa. Como foi que uma pessoa morreu? É interessante que as pessoas saibam.